Recentemente eu falei aqui no canal sobre o filme Entre Mulheres, que eu assisti no cinema. Eu fiquei completamente apaixonada pela história, pela atuação, pela forma com que toda aquela obra foi construída. Eu havia comentado que haveria mais vídeos, ou vídeo, sobre isso, e este vídeo é para falar da história real que existe por trás de Entre Mulheres. Mas antes de você continuar, eu preciso te falar que eu vou tratar de temas muito sensíveis aqui, e agora a gente não vai estar falando mais de personagens de um filme, a gente vai estar falando de mulheres reais e do que aconteceram com elas e como elas inspiraram ao filme Entre Mulheres. Então, isso pode ser gatilho para algumas pessoas, seja consciente de como você se sente com este assunto antes de continuar por aqui. No filme Entre Mulheres, a gente fica sabendo que as mulheres estão sendo violentadas durante a noite. Muitas vezes elas não lembram, elas não têm certeza, não conseguem reconhecer quem são as pessoas e os homens sempre dizem que isso é coisa da cabeça delas. E em algum momento, uma menina vê o rosto de um cara, esse cara é preso e ele denuncia outros homens que faziam a mesma coisa. Estes homens são presos, mas os homens da comunidade querem soltá-los. E para isso eles dão a opção das mulheres de ou vocês os perdoam ou simplesmente vão embora. Elas fazem uma votação ali para entender se elas ficam e não fazem nada, se elas ficam e lutam ou se elas simplesmente vão embora porque são incapazes de perdoar tais homens. Como a votação não dá um resultado final, vai existir uma pequena assembleia de algumas famílias que ficaram ali para elas conversarem e debaterem o futuro de todas as mulheres daquela comunidade. Como você deve ter visto tanto no começo do filme quanto nos vídeos por aí, comentários por aí, este filme é baseado em um livro que se chama Entre Mulheres, então ela já é adaptação de uma obra, mas esta obra em si, ela é baseada numa história real que aconteceu na Bolívia. E o que eu já posso te adiantar, e você certamente deve imaginar, é que a história real é bem pior do que a gente viu no filme e bem menos romantizada. Na região de Manitoba, que fica a 150 quilômetros de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, existe uma comunidade menonita. As igrejas menonitas são descendentes de comunidades protestantes da Europa. Os menonitas seguem os ensinamentos de Menno Simons, que era um líder religioso no século XVI, no que hoje a gente conhece como Holanda. Acredita-se que hoje em dia exista por volta de 1,5 milhão de seguidores ao redor do mundo e entre 30 e 40 mil menonitas entre o Paraguai e a Bolívia. As comunidades menonitas foram muito bem representadas por aquela que a gente viu no filme. Eles são exatamente aquilo, uma comunidade extremamente tradicional que não tem eletricidade, as ruas não são asfaltadas, o meio de transporte é a carroça e suas vestes são bem tradicionais. Uma curiosidade muito interessante, a gente viu lá no filme Entre Mulheres que as mulheres não estudam e de fato nas comunidades menonitas parece que elas só podem ir até um certo período e elas não dão continuidade ao estudo. O que acontece também é que sendo essas comunidades descendentes da Europa, muitas vezes essas mulheres só falam alemão, elas sequer aprenderam a falar espanhol mesmo que estejam morando na Bolívia. A história das violências é muito semelhante também ao que a gente viu no filme. Existiam homens que estavam usando sedativos a partir da planta belladonna, que era utilizada nos animais, nas vacas e tudo mais. Eles borrifavam pelas janelas das casas, por isso muitas vezes famílias inteiras acabavam sedadas e por isso muita gente não sabia do que estava acontecendo. Acontecia violência quando familiares presenciavam, vinham ou tentavam reagir de alguma forma, eles eram ameaçados. Os anciões ali da comunidade suspeitaram que podia ter algo errado, porque tinha um outro homem que estava acordando muito tarde, então eles acabaram pegando em flagrante o cara tentando entrar na casa de uma pessoa. E é a partir deste momento que a história real segue um caminho bem diferente do que a gente viu no filme Entre Mulheres. Não tem toda aquela comoção, aquela união de mulheres que vão decidir por suas próprias vidas. A comunidade seguiu da forma que estava. 8 homens foram presos, responsabilizados pelas agressões, pelas violências. 7 deles, na verdade, foram condenados pelas violências e 1 foi condenado por ser o fornecedor do sedativo. As agressões aconteceram entre o ano de 2005 e 2009, ou seja, não é uma história tão antiga, não é algo assim tão absurdo e tão distante da gente, e o caso foi concluído somente em 2011. Os 7 integrantes que participaram ativamente das agressões foram condenados a 25 anos de prisão e o 8º, que era o fornecedor do sedativo, pegou 12 anos e meio.
Ao todo, participaram do processo judicial quase 150 mulheres, mas o promotor do caso disse que provavelmente existiam mais outras 150 que acabaram não querendo ir a público, por vários motivos. Elas tinham medo de ser hostilizadas na comunidade, elas tinham receio do fornecimento de provas e como isso era feito, além de algumas que não lembravam exatamente do que aconteceu porque estavam sedadas. Eu sei que isso é um assunto bem delicado e bem chato de falar, mas eu achei um filme lindíssimo e eu queria muito saber qual era a história por trás disso, porque eu vi que tinha alguma coisa de fatos reais envolvidos e tudo mais, e eu queria entender um pouco mais a história. Por isso eu fui a fundo, fui pesquisar e fui ler sobre notícias, sobre esse julgamento, de como que tudo isso aconteceu. Acho interessante sim que a gente saiba desse tipo de coisa, especialmente uma obra que foi a Oscar, fez o maior sucesso, muita gente assistindo, e eu acho necessário que as pessoas saibam que essas coisas acontecem de verdade. No mais, se você gostou desse conteúdo, eu não posso deixar de te pedir para se inscrever no canal, para deixar o seu joinha aqui, e a gente se vê na próxima semana.